Este é mais um momento para explicação da palavra de Deus. O texto base para nossa reflexão está no Evangelho de Mateus, capítulo 12. E o tema central para esse capítulo, eu diria que é o pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo é imperdoável. Jesus é o Senhor do sábado. Eles passam em frente à seara, Jesus e os seus discípulos estavam com fome. Eles entram para colher espigas. Mas os fariseus reclamam porque aquilo não podia ser feito no sábado. Jesus disse que Davi e seus companheiros, quando estavam com fome, eles comeram o pão da proposição, que era de exclusividade dos sacerdotes. Quando Jesus faz essa colocação, porque Jesus sabia que a lei não salvava ninguém, que a salvação se dava apenas pela fé no próprio Jesus. Mas Jesus entra dali, a partir dali daquele local, vai até a sinagoga, e a partir dali entrou nesta sinagoga, e ali havia um homem da mão ressequida. E era um dia de sábado. E Jesus cura aquele homem. Eles perguntam, é lícito curar no sábado para Jesus? Jesus dá um exemplo que se uma ovelha cair numa cova no dia de sábado, o dono não fará todo o esforço para tirá-la daquele local? Jesus diz, quanto mais um homem, o que vale mais do que uma ovelha, logo é lícito fazer o bem em qualquer dia. Jesus ali, ele cura muitas pessoas. Eu diria que se nós fôssemos colocar na palavra de Deus tudo o que Jesus fez, com certeza seria um livro de tamanho gigantesco. Aqui na palavra de Deus está exatamente colocado aquilo que é o suficiente para nosso entendimento, para a nossa caminhada de fé e para a nossa salvação. Mas Jesus, ele dá continuidade e ele cura um endemoniado cego e mudo. Trouxeram este homem e ele passou a falar e a ver. E os fariseus murmuraram porque diziam que Jesus curava pelo poder de Beelzebu, que era o maioral dos demônios. E Jesus, ele diz que como pode alguém entrar na casa do valente sem amarrá-lo, roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo? Então nós temos que entender que Jesus aqui está dizendo que na primeira vinda dele, Satanás foi amarrado, Satanás foi aprisionado, no sentido de que ele perdeu parte dos poderes que ele tinha, só vai até onde Deus permite. Ele foi julgado e condenado na primeira vinda de Jesus. Ele sabe que os seus dias estão contados. Quando Jesus voltar pela segunda vez, ele será lançado no lugar de tormento. E não é aniquilamento, será atormentado dia e noite pelos séculos dos séculos. Jesus, ele declara que todo pecado será perdoado até contra o pai e contra o filho. Mas o pecado de blasfêmia é imperdoável. Por que o pecado de blasfêmia é imperdoável? Porque quando escutamos a palavra de Deus, ela abre o caminho para o Espírito Santo fazer a obra regeneradora, para o novo nascimento, sem a qual ninguém verá a Deus. Se você blasfema contra o Espírito Santo, aquele que te convence do pecado, você não terá salvação. Por isso que se torna um pecado imperdoável.
Você jamais terá salvação aquele que blasfemou contra o Espírito Santo. É nesse sentido que Jesus fala. Mas também, por sua vez, esses fariseus, eles pedem um sinal da parte de Jesus. Jesus disse: não há nenhum sinal. Jesus cita Jonas, que passou 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe. Assim também, o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Jesus está se referindo aqui à sua morte e ressurreição. Jesus morreu na sexta-feira e ressuscitou no domingo. Foram 3 dias. E se refere aqui ao tempo que ele passou para a sua ressurreição. E para concluir esse capítulo, chegar a família de Jesus, a sua mãe e seus irmãos estavam procurando por Jesus. Jesus, ele cita que quem são meus irmãos e minha mãe e minha irmã? São todos aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Jesus está se referindo aqui é quando nós somos convertidos, quando nós recebemos o Espírito Santo de Deus, o nosso espírito humano recebe o Espírito de Deus dentro de nós, e nós colocamos a nossa fé em Jesus, nós somos justificados pela fé em Jesus. Nós nos tornamos filhos de Deus por adoção, co-irmão de Cristo. Então, nesse sentido, nós somos co-herdeiros de Cristo, somos irmãos de Jesus por adoção. Nesse sentido, Jesus fala que quem obedecer a meu Pai, fizer a vontade do meu Pai, a vontade do meu Pai celeste, esse é meu irmão. É nesse sentido que Jesus fala. Nós somos co-herdeiros com Ele, quando fazemos a sua vontade e a obediência à vontade de Deus. Que Deus continue nos abençoando.